Meus caros amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas ao Simpósio de Teologia e Pastoral, cujo tema será 50 anos do Concílio Vaticano II, Memória, Recepção e Futuro, uma iniciativa conjunta da FAGE, Faculdade Jesuíta, o ISTA, Instituto São Tomás de Aquino, e a PUC Minas. Então nós teremos 3 noites, cada noite numa das faculdades. Então vocês estão convidados e convidadas a seguir esse caminho conosco nas 3 noites. Eu relembro para aqueles que estão interessados em nessa atividade se registrar como atividade de extensão. O Eduardo está lá fora, então quem quiser fazer inscrição, paga uma taxa correspondente, então receberá ao final das 3 noites o certificado de extensão. A noite de hoje está dedicada ao tema Concílio Vaticano II, Grandes Intuições e Debates. A noite de amanhã, no ISTA, Vaticano II, Suas Forças Transformadoras no Mundo de Hoje, com o professor Jung Mossung. E a terceira noite, na PUC Minas, Cenários da Igreja na América Latina no Horizonte do Concílio. Nessas 3 noites também nós vamos ter a ocasião de lançar um livro em homenagem aos 80 anos do Padre Libânio, um dos símbolos brasileiros do Concílio Vaticano II do pós-concílio, com seus 80 anos de vida, cheio de vitalidade, sem bengala, né, Padre Libânio? Então, essa obra conjunta em homenagem ao Padre Libânio, que é uma obra interinstitucional, e outras obras do próprio Padre Libânio. Então, após o término aqui da sessão, o Padre Libânio estará à disposição para autógrafos, desde que sejam rápidos, porque você sabe que ele, assim, se a gente cochilar um pouquinho, ele já vai embora, tá bom? Então vocês poderão adquirir os livros e também o autógrafo do Padre Libânio. Então vamos constituir a mesa desta noite. Nós temos a alegria e a satisfação de termos o Dom Joaquim Moll, nosso bispo auxiliar. Então convido a tomar lugar à mesa. Obrigado, Moll. Tá bom. Isso. O conferencista de hoje, depois ele vai ser apresentado formalmente, Vitor Feller, professor Vitor Feller. O coordenador da mesa, professor Geraldo Demore, coordenador da nossa teologia aqui da faculdade. Isso, exatamente. E o Padre Libânio, homenageado com seus 80 anos, grande figura, por favor. Fazer uma apresentação breve do professor Vitor Feller. Ele é formado em teologia, bacharel em teologia por essa faculdade, embora não tenha estudado aqui, mas o Instituto de Teologia de Santa Catarina é conveniado com o Centro de Estudos Superiores, então ele tem um diploma de bacharel em teologia da FAGE, aqui do SES, Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus. Depois tem mestrado e doutorado em teologia pela Universidade Gregoriana. Tem vários, atualmente diretor do ITESC, né, em Santa Catarina, professor de teologia já há vários anos lá em Santa Catarina, e a pesquisa dele tem sido em vários campos, em várias direções. Muita coisa ele tem escrito sobre igreja na América Latina, igreja após Vaticano II, igreja sobretudo também após a última conferência de Aparecida. Tem vários textos, artigos importantes
sobre a Conferência de Aparecida, e vários livros também, sejam escritos por ele ou em parceria com outras pessoas, seja no campo da teologia fundamental. Tem um livro sobre a revelação, Deus da revelação, a revelação de Deus a partir dos excluídos, fé cristã e pluralismo religioso. Depois também textos sobre Deus Trindade, sobre antropologia, teologia da graça, escritos com Maria Clara Bingemer, né? Deus Trindade, a vida no coração do mundo, Deus é amor, a graça que habita em nós, que também está traduzido em espanhol. Então, ambos. Depois, textos também, um livro sobre o sentido da salvação, Jesus e as religiões, Jesus de Nazaré, homem e Deus. Então, como vocês percebem, é alguém que tem uma vasta gama de interesses, e também por muitas publicações. A gente tem a grande alegria de tê-lo aqui conosco nesta noite. Eu passo imediatamente a palavra para a sua conferência. Aliás, antes é Dom Wall, não é isso? Cumprimento com muita alegria os membros aqui da mesa, jesuítas, Padre Libânio, Padre Geraldo Demore, Marista que está ali, irmão Murad, Padre Vitor Feller. Uma alegria muito grande compor esta mesa no primeiro dia desse simpósio sobre o Concílio Vaticano II e, sobretudo, de perceber, né, o interesse de tantas pessoas que aqui vieram para nesta segunda-feira à noite fazermos o primeiro momento. O ciclo se estende até a quarta-feira. A minha palavra é brevíssima e, sobretudo, quer ser nesse momento a expressão de uma esperança muito grande, de que a palavra futuro, colocado depois de memória e recepção, de fato tem um sentido especial para todos nós. O Vaticano II, como acontecimento, na medida que vai ficando distante no tempo, corre o sério risco de ficar distante também da memória e não marcar o futuro. Nós temos inclusive sinais muito claros, evidentes, de que afastando-nos do Concílio Vaticano II, certamente vamos entrando como igreja também em zonas de sombreamento muito delicados dentro da nossa história e dentro do caminhar da igreja. Mas quero, ao expressar esta esperança de que esta retomada nas celebrações dos 50 anos do concílio, quero também manifestar uma gratidão, um agradecimento muito especial ao Padre Libânio pela sua presença tão cara no meio de nós já há tantos anos, e ao celebrar os seus 80 anos de idade, com uma riqueza tão grande de ensinamentos na história da Arquidiocese de Belo Horizonte, dizer que ele, com certeza, é uma das pessoas que mais tem marcado outras pessoas no caminhar da igreja, não só em Belo Horizonte, mas particularmente aqui onde ele mora já há muitos anos. São marcas libanianas, qualquer coisa assim que ele costuma inventar quando fala, e sobretudo em padres, leigos, religiosos e religiosas. Nós somos de fato, Padre Libânio, muito gratos a você, e digo esta palavra no dia de hoje, pensando também na gratidão que está no coração dos bispos da Arquidiocese de Belo Horizonte, especialmente no coração de Dom Valmor. Você é mesmo uma presença de lucidez, né, no nosso meio. Muito obrigado pela sua vida, pela sua dedicação. Mas termino, e não deixei por último, simplesmente para fechar esta introdução, mas para poder expressar e dizer diante de todos o quanto é importante a presença dos jesuítas aqui em Belo Horizonte. Estarmos aqui na FAGE num momento como esse é um momento especial, é um marco, né, na nossa caminhada, sobretudo porque nós sabemos perfeitamente das dificuldades que vivem tantas famílias religiosas, né? Não tem sido fácil, né, continuar os muitos trabalhos, mas aqui é preciso dizer
que a presença dos jesuítas em Belo Horizonte, nesses anos todos, nos faz, assim, reconhecer que tudo que eles colocam à mão sai bem feito, em primeiro lugar. Segundo, onde está a presença do jesuíta aqui na nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, também na pastoral, no ensino da teologia, na filosofia, o horizonte se alarga. Isso também é muito importante de ser reconhecido nos jesuítas. Se tudo que fazem é bem feito, se onde estão o horizonte se alarga, é preciso agradecer a eles, porque de fato os jesuítas têm nos ajudado a avançar como igreja, com compreensão da sociedade que nós vivemos. Então, aproveito este momento para agradecer a todos eles, os que aqui estão, os que aqui passaram, os que já se foram e que de fato têm deixado essa marca tão importante na Arquidiocese de Belo Horizonte. Muito obrigado por essa oportunidade. Antes de passarmos então a palavra ao Vitor, nós gostaríamos de lembrar que esta conferência está sendo transmitida online pelo portal Dom Total, um convênio que existe entre FAGE e a Faculdade Dom Helder Câmara. Boa noite. Quero logo de início agradecer a oportunidade de estar aqui com todos vocês. É uma alegria e uma honra estar aqui nesta mesa dessas três instituições e parabenizá-las por esse simpósio teológico pastoral sobre o Concílio Vaticano II. Cumprimento Dom Joaquim e os outros bispos, Dom Justino e Dom Luiz Carlos, Luiz Gonzaga, Padre Libânio nos seus 80 anos, nosso mestre comum, os professores, os diretores, professores e funcionários, sobretudo os estudantes das três instituições. Parabenizo por essa intuição de celebrar o Concílio Vaticano II, porque com o tempo, Dom Joaquim já se referiu a isso, o Concílio Vaticano II vai se tornando passado. E quando a gente escreve Concílio Vaticano II, já tem que colocar entre parênteses data 1962-1965, porque as novas gerações não o conhecem. E é bem possível que muitos dos nossos estudantes, falo mais do ITESC, onde eu sou professor e diretor, não leem, não têm lido, não tiveram oportunidades de ler em sala de aula, de refletir sobre documentos tão importantes que marcaram a Igreja no final do milênio passado e esperemos que marque bastante a Igreja no início desse novo milênio e para o futuro que está diante de nós. Quero falar sobre as grandes intuições do Concílio Vaticano II, resumindo todas essas grandes intuições numa intuição única, que eu chamarei de processo kenótico pascal. Falando de kenosi, rebaixamento, humilhação, lembrando Filipenses 2, 6 a 11, sendo de condição divina, Jesus Cristo humilhou-se, despojou-se. Por isso, vem a Páscoa, faz essa passagem, por isso foi exaltado, foi glorificado. Esse processo kenótico pascal, a meu ver, resume as grandes intuições do Concílio Vaticano II. Esse processo deslanchado pelo Concílio Vaticano II reflete-se na mudança eclesiológica proposta, sobretudo pela Constituição Dogmática Lumen Gentium, mas está presente praticamente em todos os documentos. A partir do concílio, a Igreja passa de uma configuração institucional, mais voltada para a sua exterioridade e mundanidade, para uma configuração mais mistérica, esse adjetivo não existe, a gente cria, mais voltada para a sua essência. E paradoxalmente, quanto mais a Igreja, a partir do Concílio Vaticano II, se volta para a sua essência, sua identidade, ela se sente mais impulsionada
a assumir a sua presença evangélica no mundo. Essa nova configuração da Igreja é fruto de deliberação dos padres conciliares, que quiseram inserir nos esquemas preparatórios 2 conceitos básicos para a compreensão da Igreja, da intimidade essencial da Igreja, ambos provenientes da eclesiologia bíblica e patrística: a Igreja como mistério e a Igreja como povo de Deus. A Igreja como mistério, o 1º capítulo; a Igreja como povo de Deus, o 2º capítulo. Um conceito mais místico, outro mais histórico. Ambos profundamente entrelaçados, de modo que o mistério da Igreja só pode ser captado na sua inserção na história. Não se trata, portanto, de um mistério desligado, desconectado da realidade, mas um mistério encarnado na história, como explicarei mais adiante. E a imagem do povo de Deus só pode ser entendida como mistério, não no sentido puramente sociológico-político, mas mistério. A Igreja é mistério porque tem sua origem, sentido e destino na Santíssima Trindade. E a Igreja é povo de Deus porque realiza na história essa sua essência, essa sua relação com a Santíssima Trindade. A Igreja é mistério enquanto comunhão divino-humana, povo de Deus em comunhão e missão. É povo de Deus porque, antes de tudo, comunidade de crentes, raça de sacerdotes, nação santa, conceitos que pavimentam a igualdade fundamental, digamos assim, a cidadania batismal comum a todos. Exatamente por isso esses 2 conceitos, mistério, 1º capítulo, e povo de Deus, 2º capítulo, vêm antes das diferenciações que existem das diferentes categorias dos fiéis na Igreja: hierarquia, laicato, vida religiosa, os ministérios e carismas. É a Igreja o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, mas um povo aberto a todos os povos, povo messiânico, pequeno rebanho que, permanecendo sempre uno e único, é chamado a estender-se, como diz o número 13 do Lumen Gentium, estender-se a todo o mundo e por todos os séculos para cumprir a vontade e o desígnio de Deus de reunir todos numa só humanidade. Assim é que a Igreja atrai os ouvintes a crer e confessar a fé, dispõe para o batismo, liberta para a escravidão, liberta da escravidão do erro, incorpora em Cristo. Estou citando o número 17 do Lumen Gentium. Nesta circulação hermenêutica entre os 2 capítulos, Igreja Mistério, Igreja Povo de Deus, vê-se que quanto mais o mistério desce à história, mais a Igreja ganha força para o exercício de sua missão universal. E reconhece-se que a sua configuração institucional, que se fazia presente desde os anos 400, com a reforma constantiniana, mais ainda com a reforma gregoriana dos anos 1100, a reforma tridentina dos anos 1500, essa configuração institucional que vinha pesando sobre a Igreja durante tantos séculos, não dava conta da missão universal da Igreja. De certa maneira até impedia, atrapalhava a Igreja de ser sinal de Cristo, de ser ícone da Santíssima Trindade no meio do mundo.